Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPC Arretado voltando a gravar vídeos. Ficamos algum tempo parado, né, por questões pessoais, mas estamos voltar aqui para falar do nosso São Paulo, que não vem muito bem, mas precisamos falar sobre isso. Então espero que vocês chegam aqui primeiro, se é a primeira vez, se inscreva, que compartilhe aí. A gente tem muito para falar desse jogo que ocorreu ontem, né? O São Paulo perde para o Fortaleza, mais um resultado ruim para o São Paulo. Então espero que você fique aqui, mas vamos fazer uma análise, não só nesse jogo, a gente não pode se resumir a falar só desse jogo, vamos fazer a análise do São Paulo, dessa fase que o São Paulo vem vindo, até porque agora volta as competições, Copa do Brasil já essa semana e Libertadores, beleza? Então, como eu disse, se você é novo, compartilhe, curta e se puder se inscreva, né? Nesse período algumas pessoas se inscreveram no canal, e para quem é novo, a gente sempre divide, né? Fala um pouco sobre o São Paulo da partida, depois mostra a questão tática, né? A formação, mas hoje, por ser uma coisa simples de fazer esse apanhado, eu não vou fazer dessa forma e vou começar falando do jogo de ontem, que é muito simples de analisar, né? O São Paulo faz uma partida regular, como vem vindo nesses últimos jogos, não vem jogando bem, eu acho que é uma partida abaixo do que o São Paulo pode produzir, isso leva à derrota, mas o São Paulo teve chance de empatar, dependendo, até se fosse efetivo, o São Paulo poderia sair com uma vitória em Fortaleza, no Castelão, mas não aconteceu. Então, mais uma derrota para o Tricolor. E aí eu quero trazer alguns pontos para vocês, que é o que acontece com esse time. Para mim é reflexo de um São Paulo, né, que já vinha aí mais de 10 anos, esses 12 anos que vinha sem título, só ganhou da Copa do Brasil. E isso se dá, primeiro, o São Paulo não é consistente, né? O São Paulo, ao longo desses anos, não foi consistente. Quantas e quantas vezes a gente viu esperando que o São Paulo engrenar e não engrenou? E é o que acontece nesse time, né? Teve uma sequência de vitórias aí, se bem que vencer o Águia de Marabá e times pequenos é sempre fácil. Depois vem aquela derrota, que aí para mim, como eu falei até nos últimos vídeos, o São Paulo perde o campeonato ali, perde pro Vasco, Cuiabá, enfim, não consegue perder um monte de pontos. Depois dá uma ressurgida, mas enfim, volta à mesma estabilidade e não é consistente. E quando você não é consistente, pessoal, você não ganha um campeonato de pontos corridos, porque você oscila muito, nem um mata-mata, porque numa dessa oscilação você está eliminado. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto fala-se da atitude, né, da decisão. São Paulo não tem os jogadores, né, que são decisivos, que na hora H decidem. Mas se você olha o Lucas, que é um cara que, sei lá, fez 3 gols ali, acho que era numa semifinal de Champions, né? E o Caleri foi decisivo na Copa do Brasil, Nestor também, só que são momentos raros desses jogadores, e quando chega no São Paulo, os jogadores não mantêm foco e nem o poder de decisão. Isso é claro nesse time, quando, por exemplo, enfrenta o Atlético Mineiro, né, em casa perdendo para todo mundo, com a hora de mostrar ali, vencer um grande time fora de casa, mas o São Paulo perde. O Atlético Mineiro perdendo para todo mundo. Feito o Juventude fora de casa, né? São Paulo tivesse um pouco mais de decisão, um pouco mais de foco, o São Paulo tinha feito um gol no primeiro tempo, ou no segundo tinha vencido 2-0. E mais no jogo quando o Botafogo, o líder, é a hora de se mostrar ali, de vencer em casa, abre o placar, depois sofre a virada e tem que empatar na final. Então assim, esses jogadores não são decisivos. E quando você não é decisivo, você acaba ocorrendo o que eu falei antes, oscila muito, e fica difícil ganhar algum campeonato. Além desses dois aspectos, eu sempre falei aqui, você que me acompanha, que esse elenco do São Paulo, e jogadores que apareceram no São Paulo, são medíocres, né, na forma de mediano. Então você tem falta de poder de decisão, de concentração, muita oscilação e um elenco muito mediano. E qual a forma de você resolver isso? Se você olhar, por exemplo, o adversário de ontem, falando um pouco sobre Fortaleza, o Fortaleza representa muito isso. Você tem um time que foi estruturado ali pelo Rogério Ceni, né? Estrutural, acho que o Fortaleza, eu que acompanho um pouco o futebol no Nordeste, acho que o Fortaleza tem que ter uma placa, um status do Rogério Ceni. E depois o Vojvoda entrou, mudou-se jogador e manteve-se a consistência, manteve-se a competitividade, né, a concentração, e consegue tirar muito. Eu vi até um bate-bola falando, por exemplo, o Tinga, que é um lateral que nem jogou ontem. O Tinga é um jogador muito razoável, muito limitado, mas da forma que o Vojvoda e o Rogério usavam, ele tira o melhor dele. Então, dentro desse contexto que eu falei do time do São Paulo, de elenco, né, de postura, uma das formas de você corrigir isso é com o treinador. E aí eu chego para o Zubeldia. Eu vou deixar o link aqui do short que eu fiz quando o Zubeldia chegou. E eu falei algumas características disso. Para mim, não é técnico à altura do São Paulo.
E para mim, o Zubeldia, nesses últimos tempos, até quando eu não gravei vídeo, ele demonstra isso, porque tem limitações sérias. Primeiro, a cada 3 jogos a gente tem um técnico fora, recebeu um cartão amarelo nesse último jogo, então assim, é inadmissível a diretoria ver isso e não chamar o Zubeldia para conversar. A gente teve jogo aí contra o líder que a gente nem tinha o Zubeldia, nem tinha o auxiliar principal. Então, assim, tem que ter controle. Aqui não é um time de várzea. Aqui não é qualquer time, não é um time do Equador, com todo respeito ao Equador. Aqui é o São Paulo, tricampeão do mundo. Então, a gente tem que ter o comandante ali à beira do campo. Por mais que seja emotivo, por mais que seja intenso, tem que estar ali. Um exemplo disso era o Muricy, extremamente intenso e não passava por isso. Primeiro ponto do Zubeldia. É claro que dá para se consertar, dá para segurar ali. Só que segundo ponto, o cara se apegou a um esquema, que é basicamente 4-2-4, e ele não muda, não sai disso. Então você enfrenta o Juventude fora de casa, um time extremamente limitado, você vai com esse esquema. Você enfrenta o Botafogo, líder do campeonato, um time mais consistente, você vai com esse esquema. Você enfrenta o Fortaleza, um time com uma campanha impecável na sua casa, vai com esse esquema. Então assim, não muda. É preciso mudar, é preciso ter essa capacidade. Ele não muda. E quando o time começa a jogar, geralmente nessa oscilação até que eu falei, que ocorre também entre os tempos, às vezes São Paulo é bom no primeiro tempo e é mal no segundo, e vice-versa, ele deixa o time jogar lá, entra no segundo tempo, não muda, demora muito a mudar, é outra limitação do Zubeldia, e quando vai mudar, que a gente espera, agora vai mudar, faz alterações ridículas. A gente pega aí um histórico, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, São Paulo perdendo, o Ferreirinha ali era um que puxava a marcação de 2, o São Paulo com um jogador a menos, ele tira o Ferreirinha, bota o Elton Rato e deixou, que são lentos e que é muito fácil de marcar. Aqui no Morumbi, Alisson se machuca, que foi uma infelicidade grande, descaracterizando totalmente o time do São Paulo, ele muda, bota Rato, que nunca entrou como volante. Né? Então assim, essas mudanças, vai para o ataque, bota o Juan como centroavante, que a gente já viu inúmeras vezes o Juan não funcionar. Então assim, limitação também nas mudanças. E quando você pensa em alternativas, qual seria a alternativa? Usar a base. Até hoje, né, o Zubeldia não usou base nenhuma. Então a gente tem um time que historicamente tem uma base muito forte, que sempre foi pautado na sua base. Se a gente parar para os últimos 2 técnicos, o Carpini e o Zubeldia não usa nenhum tipo de base. E aí fica complicado. Enquanto a gente vê os adversários da gente, como o Palmeiras, que você tem o Henrique, aí já saindo e já chega o Estevão. Porque os caras acreditam e tem peito para usar a base. Então, todas essas limitações, pessoal, faz com que, mais uma vez eu digo, o técnico Zubeldia não é técnico para a altura do São Paulo e essas limitações são sérias. Beleza? Então, é isso que eu queria falar para vocês, né, nesse apanhado geral de coisas que eu vi nesses tempos até que eu não gravei vídeo, e a gente chega numa situação agora, né, que a gente só usava, só brigava por uma competição, e agora chega Copa do Brasil, já enfrenta o Goiás agora, né, até por alguns titulares aqui no Brasileirão. Para mim o Brasileirão, como eu já disse, naquela sequência que perdeu, fica para trás. Hoje eu estava até vendo aí, o Flamengo já assume a liderança, né, enfim, e vai abrindo vantagem, enquanto o São Paulo vai ter que correr atrás e brigar em outras competições. Mas como eu falei, pegando todas essas questões e fazendo um resumo, sem consistência, né, sem poder de decisão, né, com elenco razoável, se a gente tem um técnico que não consegue mudar as características, que não consegue implementar coisas novas, nem buscar soluções, nem que seja na base, fica muito difícil de pensar em ganhar alguma coisa esse ano, beleza? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. De qualquer forma, vamos torcer, quem puder ir no Morumbi, vamos para terça-feira o São Paulo já abrir uma vantagem boa no Goiás e já encaminhar a sua classificação na Copa do Brasil, beleza? Uma ótima semana para vocês e vamos São Paulo, vamos melhorar que a gente está precisando.